Nós estamos no sábado. Sábado. Então, vamos lá. É o Herbert Edson Maia. Vamos lá dar bom dia para o Dr. Maia e conversar com ele nesta manhã bonita, né? Tá quente, muito quente mesmo. Ok, vamos aqui dizer bom dia. Bom dia, Dr. Maia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem, e tu? Tudo bem, estamos na plena manhã de sábado, o dia está muito bonito, estamos com 28 graus aqui na região de Porto Alegre, está tudo tranquilo e temos um general 4 estrelas que foi preso pela Polícia Federal em casa hoje no Rio de Janeiro. Então tu vê que ninguém escapa ao que faz? Não, parece que não, né? Cuidado com o que tu faz, né? Quer dizer que não. Deus está sempre de olho na gente. Que loucura isso. Mas olha, assim, há um frenesi de dar bananas, né, doutor Maia? Porque o pessoal está naquela expectativa e já estamos até, alguns de nós, até meio que desanimados, né? E aí isso aí deu um up, assim, na esperança de ver os líderes do golpismo serem presos mesmo, né? Né? Parece que está avançando essa investigação e se revelando cada vez mais coisas que estavam ocultas, né? Agora é estranho, né? Porque é um general 4 estrelas, com certeza absoluta, um homem absolutamente treinado e convencido do seu poder, da sua experiência, da sua, né? E de repente ele estava em viagem de férias, porque a prisão foi determinada dia 12, mas ele estava em férias com a família no Nordeste. Aí veja bem, a Polícia Federal teve o cuidado de não constrangê-lo, mantendo a ordem de prisão ou cumprindo a ordem de prisão na frente dos netos. Aí esperou que ele voltasse para casa, pernoitasse na casa dele, dormisse no seu quarto, na sua cama, e no dia seguinte de manhã, 6 horas da manhã, a Polícia Federal bateu na porta dele. Tu vê, essas coisas nos levam àquilo que a gente tem falado sempre, né? Como o poder nos deixa, assim, incompetentes para avaliar o que é certo e errado na linha ética e o que é bom e o que é mal, né? Até lembrei esse oftalmologista que governou a Síria 25 anos com mão de ferro, com técnicas, parece que vindas de Hitler, né? Uma prisão de 15 mil pessoas e que ficaram 10 anos, às vezes, presas, gente que até teria desaparecido. Então, o que chama atenção é a vontade do poder e como o poder dá para a pessoa uma capacidade incrível de achar que ele não tem que pagar preço nenhum, que cada vez vai crescendo mais esse poder e as leis simplesmente desaparecem. Principalmente as éticas e morais, né? Uhum. Então, de novo a gente tem que ir para o âmago da gente, em que o poder é altamente destrutivo daquilo que se chama ética e moral. Porque com esse poder que eu tenho, eu penso que eu posso tudo e que todo obstáculo contra mim é imediatamente neutralizado, porque eu tenho o poder e eu sou certo e o caminho é esse mesmo. Sim. Isso é uma característica interna, humana, e que, de certa forma, todos nós somos vulneráveis a esse tipo de posicionamento vinculado à onipotência, né? Sim, eu até estava aqui pensando nesse posicionamento, digamos, se eu posso usar essa palavra, mas esse pensamento humanizado de não prendê-lo e constrangê-lo na frente dos netos.
Isso é uma, vamos dizer assim, é uma decisão que parte provavelmente do próprio autor da demanda, talvez do próprio ministro, ou da direção da polícia que usou esses critérios para prender uma pessoa supostamente muito importante e que poderia ficar constrangido na frente dos netos. Uma coisa, por exemplo, que no caso da prisão do Lula, a mesma Polícia Federal não se constrangeu nem um pouquinho, né? Assim, são estranhos esses posicionamentos, assim, né? Tantos detalhes, assim, tanto prurido. Quer dizer, tu vê mesmo então, quando eu tenho poder, eu deveria manter as linhas ético-morais de respeito ao outro e até o erro do outro. Então, quando, vamos dizer assim, a situação de poder está na mão de pessoas que são capazes de conviver com a ética e com a moral, a ação, vamos dizer, repressiva ou mais violenta, ela é comedida. Porque, apesar de eu ter poder, eu ainda respeito a integridade do outro. Quer dizer, eu continuo achando que há uma posição interna nele, humana, como a minha. Então, esses níveis ético-morais são muito sofisticados e é difícil, dependendo da situação onde seja a agressividade, a posição radical, o ódio, em que alguma posição ético-moral sobreviva. Mas quando o ambiente ainda existe essa possibilidade, mesmo tu sendo minha inimiga, eu consigo entender que mesmo minha inimiga, eu sou capaz de te dar um crédito pela figura e pessoa humana que tu é. Eu não vou te destruir assim, como se tu fosse algo absolutamente diferente de mim. Eu consigo entender que existe afeto e entendimento de que o outro continua humano, apesar da crise. Prova está que a gente não tem mais, vamos dizer, pena de morte. Por quê? Porque há um respeito humano àquele que pecou, que agiu mal, que assassinou, que violentou. É uma ética sofisticada, né? Que depende muito também de quem está na direção de cada instituição, né? Porque Claro. é o olhar do dono, geralmente, assim, a mesma coisa. Quer dizer, o estilo da liderança, se é uma liderança humanista, ela vai ver aquele ali como um adversário, não como um inimigo para ser eliminado, para ser destruído, para ser humilhado, né? Exato. É por isso que eu digo que quando eu fico assim crítico, violentamente crítico, eu sempre devo trazer um pouco de crítica a mim em função de por que a minha crítica, se ela está sendo super radical, mediamente radical, ou uma crítica mais adequada com laivos de ética e moral. Sempre trazer para mim numa linha de autoconhecimento. Qual é a minha posição real na existência em relação a mim e ao outro? Essa é uma linha, vamos dizer assim, mais sofisticada de autoconhecimento, em que é muito fácil eu jogar para fora, como diria Sartre, né? O inferno é os outros. Mas vem cá, se os outros são o inferno, quem eu sou? Eu sou Deus? Eu sou muito melhor do que os outros? Eu sou alguém ilibado e competido, uma capacidade imensa, equivalente à minha posição deificada de Deus, né? E de um modo geral, eu penso que quando alguém faz alguma coisa contra mim, ela está absolutamente errada porque ela é tão burra que não conseguiu me entender. Exatamente. Então tu vê que nós aí chegamos nos conflitos pessoais, individuais, em que no meu narcisismo, olha, mas eu estou correto. Até agora me lembrei dessa mãe que tu trouxe um pouquinho antes de falar comigo, que o filho não fala com ela há 3 meses. Então a colocação dela parece assim, esse filho é um filho, sei lá o que é, Filho eu não da... sei onde eu errei, mas Sim.
a crítica é para o filho e não para ela, né? Sim, porque a gente nunca se acha errada, né? Não, eu Não. sempre acho que o outro pecou. Eu fiz tudo, eu dei o meu melhor. Ele é que é tão burro que não entendeu, né? Exatamente. Mas isso não é uma espécie de projeto assim, quase que misteriosamente natural de proteção? Eu me protejo dentro desse guarda-chuva de que, poxa, eu sou uma pessoa tão legal, tão bacana, por que que meu filho me ignora? Por que que aquele amigo nunca mais falou comigo? Quer dizer, eu sou legal, os outros não, né? Não, tu colocou bem, quer dizer, meu narcisismo, ou melhor, a minha onipotência e a visão crítica de mim, que é zero de certa forma, só pode ter alguma coisa a ver com o outro que não está me satisfazendo nos desejos que eu tenho de comunicação dele. Eu, hipoteticamente, como mãe, estou sendo massacrada por essa distância do meu filho. Mas em nenhum momento eu começo a querer ver por que que esse filho não se comunica comigo. O que que eu tenho de errado? O que que eu fiz hipoteticamente? E aí eu baixo a guarda narcísica e onipotente e começo uma crítica pessoal, que Uhum. é essa que eu chamo de autoconhecimento maior de mim mesmo, no contexto de relacionamentos com os outros. E tu pode até chegar à conclusão de que não tem nem o que fazer, então é melhor deixar assim. Exato, mas eu recupero os erros cometidos por mim e digo, olha, foram tão graves, hipoteticamente, que gerou isso que eu estou vivendo agora. Então, talvez eu mudando algumas coisas em mim e entendendo melhor o efeito traumático que teve a nossa comunicação no passado, eu consiga hoje, através da minha mudança, conseguir fazer uma nova comunicação e abrir um outro campo de perdão, de vivências mais positivas com essa pessoa que hoje simplesmente não quer saber de mim, né? Isso aí, né? Agora que É. a vida tem os momentos assim, um tanto quanto, né? Tu veja, o general foi preso hoje. A ordem de prisão já tinha sido assinada dia 12. Agora, o mais interessante é que ele acabou voltando para casa no dia 13 de dezembro, dia do aniversário do mandante da prisão. E só mesmo detalhes assim, tão pequenos, que nem são importantes, mas a gente coloca só como curiosidade, né? Dia do aniversário do Alexandre de Moraes, que foi ontem, certo? E detalhe, e ele foi preso, Polícia Federal, abre a porta e tal, né? Hoje, dia 14 de dezembro, que é dia do aniversário da Dilma Rousseff, que foi empichada e com o apoio de todos eles há 11 anos atrás, né? A vida é meio, parece tudo meio assim, parece uma ironia, né? Umas coincidências, né? Aham. É. Para um general, hein? 4 estrelas, ser preso. Imagina como é que tá a cabeça do Bolsonaro. O Bolsonaro deve estar, se alguém bater na porta dele, ele tem um ataque hoje. É, as coisas estão aparecendo mais, né? É verdade. Aí, com uma pessoa assim como ele, que não vai para uma cadeia, que vai para um quartel, quer dizer, o ambiente muda zero, ele só fica impedido de circular. Mas ele está dentro de um gabinete, tranquilo, tem tudo de bom e do melhor, está bem tranquilo dentro do quartel. É outra coisa que deveria ser pensada, né? É, mas é que aí é o que nós falamos de respeito, né? As posições ético-morais, talvez a visão das Forças Armadas, que um membro deles que, nesse aspecto, há um acolhimento como pessoa humana que errou, né? Mas não perder-se o respeito de dizer, bom, tu errou, mas eu não vou te torturar ou te matar ou fazer coisas mais graves, né? Uhum. Embora a raiva secreta da oposição seja grande, né?
Porque é isso que, no fim, né, Beatriz, leva à guerra, porque eu vou indo, e aí, então, estamos diante da destruição, né? Eu tenho que destruir o outro porque a minha posição é impossível de ser mantida sem que o outro desapareça. Mas é difícil a gente manter a linha e manter, sabe, o estilo quando alguma coisa tão boa assim acontece. Então é difícil. E principalmente essa coisa assim, né, de ser oposição e tá querendo agora comemorar. Não, mas eu vou manter o estilo. Não dá, né? Pois é, aí que tá. Por isso que eu digo que a natureza humana é terrível contra si mesma. Eu não consigo mais te perdoar. Não há perdão. Vamos dizer assim, é condenação eterna. E tu vê que a maioria das religiões, vamos dizer assim, ligadas mais ao perdão, estão vinculadas à reencarnação. Por quê? Porque a história de um inferno eterno, de uma culpa eterna ou de uma morte eterna, fica parecendo assim uma radicalidade absoluta, né? Então, mesmo em crenças, na maioria das crenças, e tu vê que a radicalidade violenta que veio da religião católica com a invenção do inferno, é uma coisa assim que simplesmente gera a eternidade como pena para uma coisa que é uma falsidão ou um problema humano em evolução. Nós estamos pecando o tempo todo e nos ferrando e nos tratando mal o outro, e por essas ações nós temos que pagar com a morte. Tu vê, o inferno é a morte eterna. Eu te mato o tempo todo eternamente. É uma radicalidade absoluta que gera o quê? Uma espécie de obediência à agressão, né? Isso foi uma invenção de um concílio, parece que de Trento, no ano. Mas é para manter submissão. Aí, então, todos os tipos de governo que geram alta submissão, prisão, isolamento absoluto, não pode haver oposição, não pode haver crítica, não pode haver nada, tem que desaparecer, é, de certa forma, anti-humano, né? Aqui, doutor Maia, desculpa, interrompi. Não, tá terminando. Mas assim, tem aqui uma senhora que está comentando, ela diz assim, ela tá falando que o filho dela está fazendo com a namorada o mesmo que o pai dele fez com ela quando a conheceu. Os dois são separados. O filho fala para a namorada ficar disponível para ele 24 horas. A mocinha já se afastou dos amigos, não frequenta mais a casa dos parentes, está em volta dele como se fosse uma mosquinha. Eu fico com medo porque o pai dele fez isso comigo. Eu fechei a minha vida durante 5 anos nas mãos daquele homem. Depois que ele encontrou outra e começou a me trair, é que eu consegui reagir. Tenho traumas até hoje por causa disso. E estou vendo meu filho agir da mesma maneira com a mocinha que está namorando ele. Não tenho muitas relações com eles. Só vejo de longe isso acontecer porque ele mora comigo. Não sei o que fazer. Devo me meter? Tu vê. Difícil, hein? Difícil. Pois é, essa conduta é uma forma assim de identificação que a gente chama com uma das figuras, né? Por isso a importância do pai e da mãe no tipo de conduta que exercem dentro da família, porque nós filhos, à medida que crescemos, vamos nos identificando com os comportamentos tanto do pai como da mãe. E às vezes misturas dos dois que nos habitam e transformam a nossa personalidade numa espécie de continuidade daquilo que já aconteceu no passado. Então, uma terapia ou uma análise, enfim, ela tende a objetivar a estrutura, vamos dizer assim, traumática, que nos obriga a repetir coisas que são de forma até quase inconsciente, e de uma forma consciente de que aquilo é o correto e o certo. E
Por isso que eu falei que nesse nível onipotente é tão definida essa conduta em mim que eu vou fazer com a minha namorada o que meu pai fez com a minha mãe. Porque dentro de uma linha, vamos dizer, machista e dominadora do homem sobre a mulher é um objeto de propriedade minha que deve ser mantida desta forma. Então, isso é uma coisa arcaica que muitos homens mantêm ainda e leva ao que a gente chama de, quando a mulher não se submete, ou pelo menos leva anos se submetendo até romper o ciclo, ela é punida o tempo todo e é exigido que ela fique daquele jeito, senão ela é agredida, não até fisicamente, embora possa ir a agressão física, mas com palavras e com direções de condutas como essa. E aí, então, é o nascimento do chamado feminicídio, onde eu não admito ela ter uma vida independente do que eu acho que é a vida dela minha. Quer dizer, ela é minha propriedade. Alguém roubou, eu tenho que criar um problema sério para ela e para aquele que me roubou ou que está querendo me roubar. Ciúmes, inveja, agressividade, onipotência. Então, é por isso que a gente pensa assim, puxa vida, estamos sempre falando em feminicídio, agressão, Maria da Penha, e não para. Por quê? Porque as identificações arcaicas vindas da nossa formação de personalidade nos orientam nessa direção ainda. É um problema quase social que precisa uma evolução social maior na visão dos novos pais de que a mulher e as relações têm que ser equilibradas. Cada um tem seus direitos de ser o que pode ser numa relação aberta, né? É tão difícil a gente identificar e até falar sobre um tema que não está na vida da gente, né? Tu acredita realmente que o ser humano evoluiu, que os tempos são outros, que as relações estão num outro nível. Aí, de repente, quando tu vê uma fala como essa, tu vê que está tudo igual como era em 1950, em 1930. Quer dizer, aquela evolução tá, mas no teu meio ambiente, tá no teu esquema, tá debaixo da tua bolha. Mas fora disso, nós continuamos ainda com uma sociedade muito medieval. Mas é que aí aparece assim, né? Tu tem que sempre, ao ver o caso particular, dar um salto estatístico maior. Quer dizer, há um consenso social de níveis de liberdade impensáveis ligados a um passado mais remoto. Então, uma evolução social não deve ser pontuada por um evento, 2, 3 ou até uma estatística grande. Vamos dizer, níveis de assassinato, níveis de agressão, problemáticas essas mais sociais, ligadas ao dinheiro, milícias, tráfico, tudo mais, são evoluções sociais positivas, negativas ao mesmo tempo. Mas que, na medida que a sociedade é capaz de se informar, e essa comunicação mais aberta em que a gente sabe tudo, o tempo todo, aqui e agora, realmente cria uma sociedade complexa que sempre a gente tem que levantar ideias mais abrangentes para entender. Porque se tu comparar a nossa liberdade e as possibilidades de opinião hoje comparadas com 200 anos atrás, é impressionante a mudança e a liberdade que se tem, não deixando de haver posições radicais, como a gente viu na Síria agora, que foi uma coisa absurda, e em outros lugares que continua sendo. Mas há uma mudança crescente, porque é uma mistura. Hoje a sociedade é global, então, se eu estou morando lá no Afeganistão, eu sou uma mulher e eu consigo um celular, eu fico espantado de ver uma mulher vestindo o que veste no mundo ocidental, indo no cinema, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí fica a pergunta, por que aqui eu não posso? Mas o radicalismo é uma das condições basicamente humanas. Eu sou radical em determinados momentos. Então, por isso que eu sempre digo, e quando tu critica a sociedade ou tu vê uma coisa, tu tem que imediatamente ver, mas eu
participo disso. Eu sou a sociedade. A sociedade está dentro de mim. Essa é uma das coisas mais... tu vê que é simples falar, mas é uma das coisas mais difíceis de eu me situar numa sociedade em mutação constante. Que é difícil. É fácil ver o mal fora, criticar o mal fora, mas... E o impacto em mim. Não, mas olha, eu sou um cara bacana. Olha, esses aí que são loucos. Eu sou um mas olha, tu nem me conhece. Uhum. Mas é porque a evolução mesmo, ela se dá num passo lentíssimo, né? A gente pode imaginar muito rápido, só que não, né? Em Beatriz, pelos progressos científicos que se tem, agora eu vi uma notícia assim que me chamou a atenção e até fui para o Google ver, que apareceu na base da televisão, no noticiário, assim, foi estabilizado o primeiro chip quântico. Imediatamente ele resolveu um problema que levaria 10 quatrilhões de anos para ser resolvido com os computadores normais. Aí eu fui lá ver e realmente é a aproximação do computador quântico que ele abriria qualquer tipo de criptografia, também criaria criptografias difíceis de serem resolvidas, mas é capaz de mudar a estrutura da sociedade humana no sentido de avanços científicos novos e coisas assim. Até se aproxima de inteligência artificial de altíssimo nível. Uma série que eu vi do primeiro androide afetivo que vive numa sociedade, que seria, vamos dizer, os avanços de inteligência artificial poderosos e, ao mesmo tempo, perigosos no sentido de dominações como o filme 2001. Então, nós estamos frente a mudanças que eu e tu já estamos um pouco mais velhos, não sei se vamos ver, mas é algo fantástico, né? Eu acredito que eu não vou ver. Eu vou ficar com essa dor na alma, né, de não ter visto. Mas tem coisas que estão por vir por aí que são surpreendentes, assim, para a mais cética das pessoas, o que tem por aí, tu vê. Essa semana, para ver como o mundo muda e a máquina, ela tá de uma certa maneira se insinuando, não agora se insinuando, não, ela está ocupando mesmo o espaço do ser humano. Nessa semana aconteceu uma história que teria existido lá na Coreia do Sul e provocou uma grande agitação no mundo nesse mundo da máquina, né? Então, o que aconteceu lá na Coreia do Sul? Um robô teria supostamente se jogado de uma escada para tirar a sua própria vida, né? Cientistas estão estudando o caso de um robô que atentou contra a própria vida, avaliando se ele poderia sentir emoções assim como seres humanos. O suposto ato suicida do robô despertou especulações sobre a sua possível senciência. O incidente ocorreu no Conselho Municipal de Gumi, onde o robô, que é projetado para entregar documentos, teria encerrado sua existência após queimar um fusível e aparentemente sofrer um colapso emocional. Se confirmado, esse seria o primeiro caso de suicídio ou tentativa envolvendo uma máquina. Aí o que tem lá? Especialistas em tecnologia, filosofia e inteligência artificial estão intrigados, questionando se ele realmente agiu de forma liberada se jogando da escada. Que aparentemente foi o que teria acontecido, né? Não sei se talvez, vamos dizer assim, no nível de informação... eu acho que é muita paranoia isso aqui, muita loucura, né? Eu ficaria mais com algum problema da própria máquina, ou até da introdução de informações excessivas dentro de um circuito, né, que se autodesliga ou coisa desse tipo.
porque ainda é cedo, né? Mas as especulações e as hipóteses eu acho que vão se levantar cada vez mais, né? Nesse sentido. E agora com um computador quântico que é capaz de resolver problemas de complexidade máxima que ainda estão esperando resolução de matemáticos, porque os cálculos, esses cálculos que são hoje parece que em nível de quatrilhão ou quintilhão num computador normal por segundo, no computador quântico ultrapassaria todos os limites de computação, então dando possibilidades de aberturas novas em todos os sentidos, né? De máquinas, de remédios, de possibilidades de elixir da longa vida, coisas assim. Até nessa última super interessante que eu gosto de ver, aparece que lá no Vale do Silício estão os mais ricos do mundo fazendo investimentos gigantescos em possibilidades de se chegar ao nível de, haver um prolongamento da vida e até eternização através do elixir da longa vida que os alquimistas buscam há tanto tempo, né? Bilhões de dólares desses mais ricos em pesquisas de altíssimo nível buscando, e no momento que estão fazendo isso, novas condições. Até se diz que a pólvora foi inventada por alquimistas que buscavam o elixir da longa vida. E várias descobertas foram feitas por alquimistas que ficavam atrás dessa substância que nos daria a vida eterna. Então, tu vê, progresso científico por uma ideia idealizada maravilhosa, né, de eternidade. A pergunta aqui é de um senhor que ele se identifica como Léo, diz que é um nome que ele escolheu, se identifica como Léo. Ele diz que tem 87 anos, que é lúcido, foi professor a vida toda, se aposentou como professor, trabalhou em algum tempo depois da aposentadoria na indústria da construção civil. Ele colocava azulejos, era um azulejista de boa categoria, muito caprichoso, detalhista. Hoje não tem mais estrutura física para trabalhar. Gosta muito de ler, está lúcido, mas tem dores horríveis na coluna e no joelho direito. São dores desastrosas, a palavra que ele está usando aqui. Tomo remédios o dia inteiro, a noite inteira. A hora que acordo tenho que tomar remédio. Não tenho mais nenhum sentido de vida. Num mundo tão organizado, com física quântica, com robôs já domésticos para estar em casa, o senhor acha, Dr. Maia, que em algum dia vamos falar sobre a morte como uma coisa que nós também temos direito de querer? Não, eu acho que tocou no ponto que hoje está cada vez mais em voga, né? Até abriu possibilidade do suicídio assistido no Peru, porque até há pouco tempo só ia na Europa, na Suécia, Holanda, naqueles países lá. Até o Vinícius, é Vinícius ou não é Vinícius, né? Aquele que era um poeta da Sociedade Brasileira de Letras, né? Que começou a ter Alzheimer e uma vida muito complicada, também dolorosa, cheia de problemas, mas mais ligada ao Alzheimer, e ele decidiu ir para a Suíça. Ele estava com 79 anos e morreu lá com suicídio assistido. Esse Kobruski agora, o Maurício Kobruski, que começou com uma demência temporo-frontal. Antônio Cícero, o nome dele. Antônio Cícero, aquele que morreu. Isso. E o Kobruski é um cara, assim, até há pouco tempo, muito ligado em tudo, um repórter ativista, né? Vivia 20 anos com uma mulher, mas cada um na sua casa, até que ela declara que um dia ele está sentado assim e mostra para ela uma figura e pergunta, mas o que está aqui embaixo?
Aí ela até levou um susto, porque ele começou a tremer a mão direita, e aí disse para ela, disse, não, aqui é o texto da foto. Texto? Texto? O que é texto? E parou de ler, parou de tudo. E aí ela disse que ele levantou até a hipótese, eu estou me achando estranho, quem sabe eu acho que eu não vou mais querer viver assim. Aí ela veio a morar com ele. Parece que nesse programa agora que tem na Globo Play, que é a vida dele, é uma homenagem a ele, a nova vida, ele completamente fora. Aparece ele na frente do Gilberto Gil, o Gilberto Gil tocando uma música e dizendo, olha aqui o artigo que tu escreveu. Eu escrevi? Oh, quer? Não sei, não fui eu. Quer dizer, a vida nesse nível, como o nosso ouvinte está falando, pode ser capaz de manter ou criar uma opção desse tipo. Só que ainda eu acho que é uma opção complexa aqui no nosso país e muito cara no sentido Impossível. de uma busca. E É quase impossível. quase impossível. Um caso único, o caso de Kurubuski, que tem essa pessoa que economicamente tem condições de mantê-lo com uma nova identidade, com uma nova postura, porque ele próprio, ele mesmo, a identidade que a gente conheceu, que ele se conheceu, que ele agiu, que ele assinou, que ele determinou, que ele realmente era uma pessoa, essa aí já não existe mais, né? Não, para ele não. Isso é uma É? surpresa. Sim, Então, existe uma outra coisa que está ali no lugar dele, um outro eu, não sei, mas ele mesmo, aquele que tinha o CPF e tal, esse não existe mais. então tu vê que dá para nós fazer outra elaboração interessante. Uhum. Quando eu tenho uma centralidade, como nós ainda conseguimos ter, em que eu sou capaz de me dar conta de mim mesmo, da minha história, do meu progresso, até como o nosso ouvinte, que eu estou fazendo uma vida assim absolutamente sem sentido, cheia de dores, um prognóstico cada vez pior de vida, eu ainda mantenho uma centralidade de mim mesmo, de saber onde estou. Então, vamos dizer assim, tirando esse lado mais deficiente e problemático que me levaria a querer morrer para fugir dessa vivência tão desagradável, eu, tendo essa centralidade, eu poderia me dedicar mais, curiosamente, a me entender melhor nesses conflitos que me habitam ou estão o tempo todo me rodeando, ainda com essa centralidade racional de poder entender, como eu e tu estamos fazendo aqui, entender essas complexidades ao dialogar sobre elas. Esse seria o caminho do, que eu diria, autoconhecimento e, de certa forma, um poder de cada vez mais gostar de mim, por isso que eu faço, pela curiosidade que eu tenho de me entender num mundo complexo, sempre que eu ficar surpreso com algo que me acontece fora e ao mesmo tempo dentro. Então é uma convocação a autoconhecimento. Agora, essa discussão, ela se dá essencialmente em cima da questão religiosa da vida dada por Deus e que ninguém pode tirar, né? Ela se tranca nisso aqui. Quer dizer, Essa é a como que crença básica que nos habita. essa é a crença básica, quer dizer, Deus me deu essa vida e eu não posso, em hipótese nenhuma, trabalhar com a hipótese de abrir mão dessa vida, não querer entregar de volta ou me matar, sei lá, alguma coisa assim. Mas isso é uma questão de aspecto religioso. Porque se tu vai E olhar no pessoal, aspecto, sim, e isso, mais do que né, pessoal, pessoalíssimo e religioso, mas quando a isso. pessoa desaparece dentro dela mesma, em algum momento ela se desliga e sai e fica um corpo ali que ainda tem capacidade de vivenciar com uma nova personalidade, com uma nova, sei lá, uma entidade que ainda habita ali, que seria um eu interno muito esquecidinho ali. Seria um outro eu nosso mais discreto, que não tem muita responsabilidade, que não tem interesse por identidade, não tem interesse por passado, futuro, presente,
com continuidade, quer dizer, um eu solto, que habita ali aquele corpo, que de repente olha e diz, o que é isso aqui? Não, não, foi tu que escreveu, eu não escrevi isso aqui, quer dizer, não é meu, eu não estou mais ali, né? Então essa discussão em torno de uma morte que deveria ser um direito, desaparece, por quê? Sim, porque no caso dele, no momento que ela se volta para cuidar dele e os dois aparecem do jeito que estão, é como se ele tivesse voltado a ser uma criança, um guri, Isso. Está brincando na vida e sendo feliz com ela. Isso, exatamente. Mas ele próprio, aquele homem que ela conheceu e por quem se apaixonaram e tal, esse homem não existe mais. Não, mas ele existe sumiu. nela a lembrança do homem que foi e agora eu brinco com o homem que foi, quer dizer, é quase como se eu estivesse lendo a biografia do morto. Ele está vivo na medida que eu leio a biografia dele. Mas na verdade, pois é, que doideira. E esse é um dos esquemas que hoje já se levanta, que tu tem pessoas queridas e amadas, então tu começa a fazer gravações de expressões deles e daqui a pouco a pessoa morre e tu pode ter um Android ou um computador que fala contigo, diz as coisas até com o tom da voz como se o ente morto estivesse vivo. Agora, isso é um ato de extremo egoísmo de quem fica. Não, vê bem, o egoísmo é o seguinte, o egoísmo sempre tem dois lados, o egoísmo que eu te uso para fins indevidos e o egoísmo que eu me lembro de ti ao ler a tua biografia várias vezes me lembrando de ti. Então é um egoísmo em que tu está morto, mas eu estou satisfeito com a tua presença nas lembranças que guardam de ti. Por exemplo, as cinzas, as coisas que tu escreveu, as gravações que eu tive de ti. É dizer, eu degusto e mato a minha saudade, que tu chama de zona egoísta, mas que faz bem para mim. Então eu posso, porque eu não estou fazendo mal para ninguém e até estou fazendo um bem para mim, né? Sim, mas na verdade a pessoa está mantendo aquela imagem, aquele olhar, aquele cheiro, aquele toque, mas ali não está mais aquela pessoa que ela conheceu, porque aquela pessoa que ela conheceu já sumiu, já foi embora, Sim, não tem memória sim, nenhuma. Sim, mas exatamente é isso. Se eu tenho uma saudade e uma vivência que é saudável para mim, das lembranças que eu tenho de quem se foi, por que que eu vou fazer uma crítica a isso? Como egoísmo ou sequestrando a imagem dessa pessoa? Se a pessoa se foi, eu tenho direito de ficar com aquilo que eu vivi, que na realidade é a minha vida. Eu gosto da minha vida, eu vivo com o meu passado. No Então é presente, como se uma coisa, é como se de repente então a gente meio que autorizasse a pessoa a transformar aquele corpo, toda aquela vida ali que está disponível, que não tem mais a Beatriz, por exemplo, né? Mas tem o corpo e tal, como se fosse uma espécie de zumbi, um avatar. exatamente, zumbi seria a parte negativa e avatar a parte positiva. Como eu sempre digo, tem dois lados sempre as coisas, né? Por isso que eu digo, sempre é lá fora e é lá dentro. Tá, mas por exemplo, doutor Maia, eu não autorizaria nenhuma pessoa que gostasse muito de mim a fazer isso com o meu corpo. Sim, tu não autorizaria porque é uma crença tua. Agora, um ente querido teu, que mesmo não sendo autorizado, porque gosta muito de ti, ou gostou muito de ti, e vive de lembranças agora, por que que determinadas pessoas, eu fiz até uma pergunta no Google, quantos casais tinham morrido na Holanda de mãos dadas? Estava em torno de quase 200. Credo. Por que que um deles quer morrer e o outro vai junto? Isso é uma coisa assim, submissão? Por livre e Egoísmo? espontânea vontade, porque não quer Por sentir livre e falta. espontânea vontade. Por quê? Porque a vida sem ti ou sem aquele que eu amo
perde um sentido. E já que eu estou com uma idade avançada, ou uma doença grave do meu companheiro, da minha companheira, e essa vida é tão boa que eu sei que eu não vou aguentar. Então tu vê que nós estamos numa linha assim quase de muitos suicídios. Sim. De perdas de vida, porque se tu for examinar a vida do suicida, ele teve algum problema muito grave e uma perda absoluta do sentido da vida vinculado sempre a alguém ou alguma situação. Até o robô está se matando, como tu disse há pouco. Então, eu quero com isso dizer que tudo tem uma relatividade que se tu gira a coisa de um outro ângulo, a gente vê uma perspectiva diferente. Mas que é uma coisa para pensar, assim, tu usar o corpo de uma pessoa, mantê-la ali de uma maneira que não tem mais a alma da pessoa, não tem mais o espírito, não tem mais a inteligência, a memória daquela pessoa, mas tu tem autorização para seguir com aquele corpo andando para cima e para baixo. Meu olhar é muito crítico, meu olhar chega a ser até, acho isso assim, uma invasão absurda, inaceitável. Olha a fantasia que me veio assim, Maia, o Jefferson falando comigo, a mãe não deixa eu me lembrar dela. Não, lembrar pode pegar minhas fotos, pode pegar, conversar sobre mim com o pessoal, não pode usar o meu corpo para deixar na sala ali, falando... Ah, não, mas vê bem, o teu corpo aí é um androide com as gravações. Olha, tu vê, né, é um impasse diferente, a posição do Koblinski, por exemplo, abre toda essa discussão aí. Claro. É certo que essa discussão ainda não foi feita, mas ela será, em algum momento. Porque a moça essa que ficou com a memória dele, ela está usando o corpo dele, que eu não estou dizendo que ela está errada, eu estou dizendo que eu ainda não entendo isso. E o pouco que eu entendo, já sou de cara, sou contra, entende? É que tu vê, vamos então levar uma coisa assim, uma pessoa mais radical no sentido assim, não é mais o Koblinski. Bota numa casa de saúde e deixa ele fechado lá, eu pago, mas nem quero mais visitar porque não é mais ele. Sim, para ver como é curioso esse tipo de discussão. Porque o que a gente faz com isso, né? O que aconteceria com ele se ela não tivesse todo esse poder aquisitivo e todo esse interesse para poder mantê-lo ali? Porque é óbvio que ela precisa de poder aquisitivo, né? Eu acho que sim, mas tu sabe que o nosso mundo hoje, o Deus não está mais no céu, está no dinheiro, né? Tá no dinheiro. Então, o Deus hoje é o quanto ganhas ou o quanto podes. Mas não podemos perder de vista o afeto também, né? Que habita ela e o romance que tiveram durante mais de 20 anos separados, em que ele está saudável fisicamente. Sim. E é o meu amado, meu amor que está vivo. Mas se eu não tivesse esse amor, afeto, independente do dinheiro, eu o colocaria numa casa de saúde e procuraria outra pessoa viva e presente. Então são vivências de escolha afetiva que estão aí o tempo todo acontecendo, né? Mas é muito novo isso, né? Não, eu acho que tu vê essa mãe aí está se queixando de um filho ausente. Por que ela está querendo o filho presente, já que ele está ausente? Ele morreu. Porque o afeto que me habita dele está me deixando angustiada, carente. Mas ela tem saudade, mas ele está vivo em algum lugar. Sim, mas ao mesmo tempo a morte afetiva é uma das piores mortes que existe. É o sem sentido, o não ter sentido de vida. A zona vazia é o que mais nos habita. E essa é que é difícil de aguentar. Porque a gente sabe que mesmo tendo economia, dinheiro, coisa parecida, as pessoas que têm sucesso ou coisa assim, têm zonas vazias que daqui a pouco se matam ou bebem mais ou quase se suicidam com drogas.
de uma linha que a gente diz assim, mas carregado de dinheiro e de sucesso e angustiado assim a ponto de eu declarar, eu estou deprimido e não tenho sentido. O vazio existencial é uma realidade do nosso mundo hoje. Então, olha só, lembra do ministro dos Transportes no governo de Fernando Henrique? Lembra que é uma ouvinte nossa, tá? Bom dia, doutor Maia. Lembra do ministro dos Transportes no governo de Fernando Henrique? Pois bem, ele desde jovem bebia demais. O pai dele bebia, o avô também. Depois que aconteceu aquela tragédia com o filho dele, ele imediatamente parou de beber. Já gente tentando parar de beber e só conseguir após alguma tragédia ocorrer na vida. Porque nesses casos a pessoa consegue parar definitivamente de beber? São choques, a gente chama isso de choques existenciais. Aí cada pessoa teria, assim, sensibilidades, vamos dizer, que durante o tempo da dependência é extremamente difícil parar, porque não acontece absolutamente nada importante que seja catastrófico ou violento. Mas geralmente quando há uma situação catastrófica ou violenta, há uma tendência a mudanças psicológicas devido ao impacto e ao choque. Então, é uma coisa assim que depende muito da circunstância. Ela levantou uma hipótese que a perda do filho pode ter gerado nele uma sensação de culpa ou de dificuldades tais que ele, ao se sentir culpado em relação à bebida e talvez a estrutura da bebida, não sei bem a história dele, Mas eu não me tenha lembro. gerado possibilidades difíceis de relacionamento. E ele pode ter sentido culpado e se autopunir parando a bebida. Olha que coisa paradoxal. Um choque punitivo pela perda do filho se transformar num avanço pessoal onde eu deixo de fazer algo que me prejudica. Eu estou tentando me lembrar aqui quem é o ministro dos Transportes e eu não me lembro, amiga. Não sei, não me lembro mais. Ele era ministro dos Transportes no governo do Fernando Henrique. Aí o filho dele morreu e ele parou de beber. Ele bebia, não consigo lembrar quem é. Depois me manda aqui em off quem é, só para eu poder usar, né, ligar assim o nome da pessoa. Mas eu me lembro de um caso que a gente viveu, que foi um homem que ele fumava muito, mas ele fumava e bebia, tá? Fumava e bebia, assim, uma coisa ligada à outra, mas fumava mesmo. E ele era assim, entrava, ninguém precisava saber se ele tinha entrado. Ele entrava na sala e todo mundo já sabia, por causa do cheiro de cigarro que ele trazia junto. E ele sempre dizia, não consigo parar de fumar porque eu sou dependente, porque não sei o que e tal. Aí um dia ele foi fazer uns exames, doutor Maia, fez uns exames lá e o médico disse, olha, essa mancha aqui, tu tá com câncer no pulmão. Assim, na lata dele, né, como a gente costuma dizer, bem assim, tá com câncer no pulmão e é grave. Doutor Maia, ele tirou o cigarro, ele usava o cigarro assim na camisa, no bolsinho da camisa, ele tirou o cigarro dali, botou dentro da lata do lixo e nunca mais fumou. Nunca mais fumou. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a pensar, digo, não existe aquela pessoa totalmente tão dependente que não consegue parar. Ela tem que levar um susto muito grande, ou então tomar uma decisão por uma razão muito arbitrária, né? Que fica uma coisa assim meio que impactante a ponto de ela realmente acabar com aquele suposto impossibilidade, não, eu não posso, eu não consigo, eu não vivo sem, não sei o quê. Aí acontece uma coisa dramática, trágica, violenta, e ela consegue parar. São estruturas familiares onde, acontecendo um trauma, uma morte, uma mudança, imediatamente. Por isso que até no tempo dos inícios dos tratamentos psicológicos, os choques, o eletrochoque, por exemplo, era uma coisa muito comum. É como se reciclasse o cérebro para tirar da um choque. ansiedade, que é o eletrochoque, né?
Hoje em dia o eletrochoque continua sendo feito, mas de um jeito muito mais, vamos dizer, controlado, com as máquinas bem mais capazes de só dar um curto choque cerebral, sem aquele tipo excessivo de choque que criava problemas de memória no passado. No Hospital São Pedro era comum as perdas de memória chamadas anterorretrógradas. Tu tinha dificuldade de segurar memórias a partir de agora e esquecia coisas do passado, porque a quantidade de eletricidade era muito grande. Mas até hoje o eletrochoque, em casos assim próximos de depressão e suicida, são de eleição hoje, né? Fora a medicação, que as medicações também estão muito em alta, em voga hoje para evitar depressões maiores, né? Mas o eletrochoque é uma forma de criar um choque em que a pessoa ganha um poder sobre a sua depressão, ou seu vício, ou por aí afora, né? Fora os choques pessoais, familiares e como esses que nós estamos falando agora, né? Fui no médico, conversei com ele sobre o meu marido, conversamos horas sobre isso, horas de exagero, kkkk. E no final das contas ele me disse que o meu marido tem problemas de pressão baixa, por isso que ele quase não reage a coisa nenhuma. Pediu para fazer uma série de exames. Isso é possível, doutor Maia? Bom, aí nós estamos numa linha clínica, né? Ele fala em pressão baixa, tem que ver qual é a pressão. Pressão baixa, para mim, seria abaixo de 10 e abaixo de 4, 5, na mínima, né? E aí a Mas isso pessoa aí tem é uma coisa dificuldade clínica. Mas Aí aí clínica, a pessoa fica menos decisiva, assim, ela fica mais não, a a- pressão baixa pode levar à morte, né? Tu vai ficando inoperante e sem energia, né? Então teria que tomar uma medicação, até porque o comum é a maior parte das pessoas terem pressão alta, Pois então é, tomar medicação para equilibrar. Agora, pressão super baixa e a medicação seria o inverso. Mas aí é uma coisa bem clínica e muito objetiva, né? clínica. Uhum. É, Tem que fazer não é os exames que ele psicológico. pediu. Mas é realmente ver qual é a média. Então, usa o Holter, né? Aquele Uhum. aparelhinho que tu fica 24 horas para Isso. mostrar a pressão durante o tempo para poder o cardiologista se dar conta, então, e tratar, né? Aquilo tem que fazer de vez em quando. Mas então, doutor Maia, já falamos aqui na rádio sobre os apegos a coisas, tipo um cobertor de infância. Mas detalhe, a pessoa não vai usar o cobertor, vai ficar guardado e mofando no armário. Sei do apego emocional, mas conflito com a pessoa que se apega. Sem paciência, pois o cobertor poderia ajudar alguém que está com frio. Sem contar que para mim guardar essas coisas é energeticamente negativo. Doutor, me dá uma dica de como lidar com isso. Pois é, isso é uma complexidade também psicológica de nível assim, eu diria médio, que não é muito importante, porque se eu tenho um objeto transicional onde a minha ligação afetiva, e aí tu vê que até o Maurício Kubuski é um objeto transicional dela. Eu amo ele desde aquela época e eu não posso perder mesmo perdendo a essência dele, a consciência. Pois é isso que eu sou, eu tô contra. Eu quero mantê-lo porque faz muito bem para mim. Mas eu não entendo bem por quê. Até pode me criticar porque eu tenho condições e por isso que eu vivo com ele e não sei mais o que, ou várias hipóteses. Mas o objeto transicional é tudo que eu tenho meu, a minha casa, os meus familiares, a minha família, são objetos transicionais no sentido de que são investidos de afeto, cargas afetivas que me habitam. E aí tu vê que nós somos seres afetivos, que tudo que nós temos e não queremos perder e conservamos, faz parte da nossa vida externa, mas com ligações afetivas. Eu tenho um objeto físico, mas eu posso ter um gato, um cachorro, um papagaio, e se esse bicho morrer, eu vou ter uma vivência assim absolutamente mal, eu vou ficar muito doente, eu não deve morrer, não pode, porque
o investimento afetivo está muito nas coisas externas. Hipoteticamente, então, quando eu cresço na vida, no sentido pessoal, eu fazendo esse investimento que está mais nos objetos externos, nas coisas e nas pessoas, eu devo manter uma capacidade de investimento em mim, na minha essência, na minha maneira de ser, que seja um lugar interno aonde eu posso, quando há qualquer alteração externa ou próxima ou difícil, que eu possa voltar para esse lugar pessoal, íntimo, aonde eu sou eu e me mantenho estável, enfrentando as situações até a minha morte. Então, isso depende do que eu chamo sempre de autoconhecimento e de investimento pessoal em mim mesmo. Porque se os meus investimentos pessoais estiverem espalhados pelos ambientes e por tudo, à medida que eu os perco, eu vou ficando pobre, eu vou ficando incapaz, eu daqui a pouco quero morrer, porque a vida é um descalabro, eu não consigo mais olhar para isso, para aquilo, a vida, todo mundo está se matando, todo mundo é ladrão, é isso, é aquilo, e eu começo a perder a minha essência porque eu estou investindo em ideais ilusórios fora e deixo de usar essa energia para um lugar interno onde eu garanta a minha segurança nas passagens sistemáticas desiludidas da vida. Porque tudo que eu tiver vai ser perdido gradativamente até a minha vida. Mas tu vê, a gente idealiza que parece que eu sou eterno. Pois E nem é. que eu estou investindo demais nos outros ou no entorno. De repente tu nem mais sabe quem tu é, na verdade, né? Porque tu tá tão lá fora que daqui a pouco um dia tu te vê sozinha dentro de casa e aí tu olha para os lados e diz, tá aí, agora o que eu faço? Pois é. Esquecendo que tu tá ali, O que eu sou? Tu tá precisando de 1000 coisas, mas tu não sabe. Tu tá desejando 1000 coisas, tu não sabe. Tu tá sonhando com várias fantasias ou utopias, sei lá, alguma coisa na tua cabeça, mas tu não sabe. Aí quando tudo lá fora se fecha, tu olha e diz, minha vida acabou. Esquecendo que aqui dentro tem um vulcão de possibilidades, mas tu nem sabe. Porque eu dispersei esses investimentos de tal forma que eu chamo isso de investimentos de risco. Mas eu não dou conta do risco do investimento. Uhum. Eu só dou conta do risco do investimento quando eu perco. E aí eu não estou preparado porque ilusoriamente aquele investimento ia persistir para sempre. Mas é que parece na sociedade que a gente vive que as coisas só têm valor quando tu fez lá fora. Se é uma pessoa que fica muito centrada, fazendo as coisas que gosta, indo no seu tempo, negando uma série de coisas, porque afinal de contas aquilo não tem nada a ver com ele, né? Essa pessoa é vista como sendo uma pessoa esquisita, uma pessoa difícil, uma pessoa autocentrada, uma pessoa egoísta, uma pessoa desapegada. Então, de novo, nós vamos para uma sociedade complexa que quanto mais eu tenho possibilidades de entendimentos complexos, mais perigosa fica a sociedade. Então, por isso que eu devo me dar conta que o investimento em mim é muito importante, mas manter a curiosidade dessa sociedade aberta mutante. Porque se eu volto para estruturas mais arcaicas ou civilizações mais comuns, até hoje tem civilizações indígenas fechadas, eles vivem bem naquele contexto fechado, sem nenhuma ambição maior do que aquele lugar. E qualquer contaminação de fora simplesmente destrói a estrutura, porque ela é como se fosse um vírus num corpo que não está preparado para esse vírus, ele destrói o corpo. A civilização tão grande como a nossa, que abre esses campos todos, é viral. Ela pode destruir qualquer sociedade menor, por isso que há uma tentativa assim de... Os Amish nos Estados Unidos, que vivem na idade do século XIX, eles não deixam chegar à sociedade, mas os jovens que habitam ali... Mas vem cá, e por que eu não posso ir para a sociedade aberta lá? Eu não quero mais ficar aqui nessa velharia. O que eles estão protegendo? A incapacidade de abertura de entendimentos complexos.
Então eu tenho que ficar numa religião, eu tenho que ficar quietinho, acreditar, porque eu não suporto essas coisas aí abertas. O que é isso? Você é louco? Para, não. Então tu vê que é um mundo complexo, por isso que eu digo que se eu vivo numa sociedade complexa, eu tenho que estar atento à complexidade dessa sociedade e manter um investimento em mim para poder entender essa complexidade. Senão eu estou sempre assustado. Sim. E aí, voltando aqui ao caso do cobertor e a moça que está sem paciência com o cobertor. O cobertor está Então, guardado e ela acha que a pessoa tem que doar o cobertor, porque ela não vai usar. Tem muita gente lá fora com frio. E aí ela acha também que esse cobertor guardado energeticamente é negativo. Então ela está muito ligada nesse cobertor que é apego de outra pessoa da família, né? Então, ela está racionalizando de uma forma que para ela é simples resolver isso. Mas ela está criticando alguém que não consegue fazer essa racionalização e que sofreria se ela botasse fora ou brigasse com a pessoa porque ela está fazendo isso. A integração afetiva da pessoa com o objeto é uma forma de existência que deve ser respeitada, a não ser que a pessoa própria diga: eu não sei, eu quero resolver isso, eu não consigo resolver, me ajuda. Aí então abre um campo para uma racionalização de entender o que é um objeto transicional, por que um investimento tão caro que a gente vê nos acumuladores. Sim. Daqui a pouco eu não posso nem botar fora um saco de plástico, porque parece que tudo que eu toco é eu. Então, tudo aquilo que é lixo em torno de mim sou eu. Eu perdi a capacidade de centrar em mim e me desfazer dos objetos. Isso aí é um problema já psicológico de magnitude alta que, mesmo que eu vá tratar, a pessoa foge. Então, tem que usar uma medicação, talvez até usar coisas mais pesadas para que haja uma mudança. Uhum. Porque a interação é essa, sim. Se tu tirar isso de mim, Beatriz, eu morro. Sim. Mas, pois é. Mas um cobertor só não também seria problema? De Não, repente. é que eu disse para ti, aquele cobertorzinho daquela aluna que eu falei na aula, Uhum. e disse, olha, isso é um objeto transicional, é tanto investimento afetivo ali, eu dormia com ele, meu ursinho, meu bichinho, minhas coisinhas, tem uma carga afetiva que depois passa a ser o amor aos outros, a minha vida, ao trabalho que eu tenho, a minha casa, as minhas coisas, as minhas plantas, os meus pets. E há investimentos afetivos que eu não me dou conta que são muito importantes. Eles só aparecem. Por que muitas vezes tu perde uma coisa e fica muito mal? Porque quando tu perde é que tu dá valor e vê o quanto aquilo era importante. Quando a menina pega o cobertorzinho e vai jogar no lixo e paralisa na porta da cozinha, na direção do lixo, ela leva um susto porque ela não tinha Não noção do consegue. quanto esse Uhum. objeto é importante. Então tu vê que tem separações em que tu briga com a pessoa, manda embora e daqui a pouco tu entra numa zona vazia. E vai buscar, Uhum. e aí a outra pessoa não quer saber porque tu mandou ela embora. E aí então tu entra numa zona de sem sentido, vazia, querendo, que vida de merda, coisas desse Sim. tipo. E Então, mas a por quê? pessoa, no caso aqui, ela me fala que a pessoa é assim com muitas coisas. E não Mas então, fica, não agarra o cobertor nunca. Ele só quer saber, ou ela só quer saber que o cobertor está guardado, está lá. Não pode falar em desaparecer o cobertor. exatamente, foi o que a menina fez. Ela guardou no armário e deixou lá. Porque Uhum. para ela, Mas aquele não pode objeto botar fora. é um objeto de segurança. É um Uhum. objeto investido afetivamente que ultrapassa a linha afetiva do corpo e vai para o objeto. É a mesma coisa que eu investi numa pessoa afetiva minha. Um filho,
Os investimentos são desse tipo. A explicação psicológica é investimentos afetivos de alto valor que só aparecem na perda. O nível de choque é na perda. Só quando sabe que vai perder, daí, ou quando perde, daí dá noção do quanto era bom. Mas isso a gente faz todos os dias, né, doutor Maia? A gente, quando tem uma coisa em abundância, que está sempre ali, a gente acha que aquilo ali é tão normal. Se eu perder, nem vou sentir nada. Depois, um dia perde, a casa cai. Né? Exatamente. Tu não nota esse investimento afetivo que está no objeto guardado ou presente. Por isso que se diz, tu dá valor mesmo às coisas que tu tem quando tu perde. É mais ou menos como se a pessoa tivesse um símbolo dela naquele cobertor ali. Sim, o investimento afetivo é como se eu tivesse laços de energia, vamos dizer, para nós. Mas não dá para, não pode pintar também como uma espécie de, tipo assim, uma armadilha para saber até que ponto aquela outra pessoa me ama, e aí bota o cobertor como sendo quase uma peça de resgate. Quer dizer, se tu botar fora meu cobertor, é sinal que tu não gosta de mim. Mas para provar que gosta de mim, tu vai guardar esse cobertor aí até o último dia da tua vida, junto comigo. Porque isso aí é um guarda-afetos. Interessante, né? É o guarda-afetos concreto. Mas o guarda-afeto mais, vamos dizer, visível é as vivências que eu tenho com uma pessoa. Então, o guarda-afeto da mulher do Kurbuski é ele, que está ali. Eu preciso dele e amo ele mesmo assim. Então, eu não quero perder e vivo maravilhosamente com ele. Embora possa ser criticado. Olha aí, tu está vivendo com um corpo morto psíquico. Não, estou vivendo com o meu amor. Não faz mal, né? Não, para ela faz um... Agora, se ela pode envelopar o cobertor e botar no canto do armário lá e deixar lá, envelopado. Então, por que a outra pessoa vai ficar irritada com isso? Se te faz bem e não faz mal para mim, por que não? Aí, olha só o detalhe. Essa pessoa ficou com essa questão maior depois da perda do pai, que morreu esse ano em maio. Tá? A casa do pai está totalmente fechada. Assim, ninguém consegue chegar e entrar na casa do pai, estão entrando aos poucos. Ele não aceita ajuda, não quer ajuda, ele vai ter que romper essa porta, né? E talvez ele lembre que não deu tanta importância para o pai. O ser humano é um poço de contradições, né? E de complexidades em evolução, né? Eu estou me lembrando que do lado do meu consultório lá tem um psicanalista que morreu há 6 anos e esses tempos uma neurologista quis comprar o conjunto e ligou para a filha. Aí a filha disse, de forma nenhuma, tudo está como o pai deixou. E nem faxineira, porque o meu é do lado. Quer dizer que é mais ou menos o Kurbuski dela. Exatamente, da família. Da família. É o cobertor da família. Não mexo aqui, esse quarto eu não mexo, qualquer coisa, né? A pessoa escolhe e ali deposita todo a sua angústia. Até eu brinco, às vezes, um colega vem conversando com um colega, eu digo, olha aqui, ó, o nosso colega está aqui há 6 anos morto. Deve estar mesmo. Então, aí eu brinquei com o meu amigo e disse assim, toquei a campainha. Pois é, será que talvez ele atenda, né? Tu imagina se ele abre. Então, a gozação foi essa. Imagina se ele abre. Imagina se ele abre, né? Pois é, eu acho que quando a pessoa está com esse processo assim, existe muita dor escondida, né? Porque a gente não consegue ser verdadeiro com ninguém, nem com a gente mesmo. Não, então, é uma coisa triste isso. O que nós estamos fazendo, Beatriz? Nós estamos explorando a alma humana nessas complexidades, assim, para que as pessoas ouvindo se deem conta de que eu tenho que continuar fazendo esse investimento em mim e diminuindo os investimentos externos, né? Uhum. Mas não para ficar narcisista e onipotente, né? Não, pois é, aí é que tá, né?
Enfim, aqui a outra amiga dizia as coisas acumuladas também teve investimento em cima. Quer dizer, as coisas que o acumulador guarda tem um investimento dele em cima disso, né? Será que isso também pesa e a dificuldade do desapego? Mas o investimento seria emocional ou financeiro? Mas tu vê que há o emocional junto com o financeiro. O nosso mundo, o Deus é o dinheiro. Quer dizer, todo mundo cultua o dinheiro e busca o dinheiro. Quer dizer, a grande fé é quanto eu ganho, quanto eu vou ganhar. Então, realmente, a estrutura econômica está sendo o verdadeiro Deus na nossa sociedade. E ela, imediatamente, ao se concretizar num objeto, ela passa a ser algo importante, baseado no poder do dinheiro e no poder do afeto investido no meu ter. Porque o ter é uma das formas de investimento mais concreta que eu posso ter. Sim. Então, por exemplo, o corpo. Investir na minha saúde é uma coisa que eu estou ligada no meu corpo, que de certa forma, é um mundo estranho para mim, porque eu não sei nada do meu corpo. Eu só sei que eu estou dentro do corpo, encravado nele, e que ele funciona automaticamente, independente de mim, mas que eu preciso cuidar dele. Então, esse é um investimento mais denso que eu tenho no meu corpo, na minha saúde, na minha maneira de viver. Do corpo para fora, o que é um investimento? Dinheiro. Afetivo, de valor. Algo que tem valor para mim fora do meu corpo. Então, aí os investimentos são ligados ao desejo. Eu tenho desejos, eu quero me satisfazer nos meus desejos. Quais são eles? São eróticos, sexuais? São de ter pessoas à minha volta? São de eu ser um cara que seja respeitado? Eu quero crescer nesse mundo? Enfim, aí passa a ser investimentos afetivos vinculados ao ter e ao concreto de ser meu. A minha identidade começa a ir para fora. Agora uma pergunta que vem aqui também sobre a questão lá do consultório fechado, né? Teve gastos ali. Imagina quanto investimento teve naquele consultório fechado. Que aí a família não quer vender por isso, mas eu acho que é só pela imagem, né? A memória do pai. Né? Se tu for no cemitério, o que tu vê assim nas partes mais ricas? Não tem mausoléus fantásticos? Isso. Aquilo ali é um investimento absolutamente para quem olha, só para olhar e dizer que coisa enorme. Qual é o valor daquele investimento concretado ali? Que família rica, que família poderosa. Isso Só é o que a gente pensa. Eu ganho isso e na imagem que eu tenho do investimento, eu concretei um investimento econômico enorme em homenagem àquela pessoa que morreu, que era muito cara para mim, ou muito valorizada nesse aspecto, talvez social também, né? Mas é uma concretude inútil, porque não tem valor nenhum. Ninguém vai comprar aquele mausoléu, não adianta tu botar ele, a não ser que alguns ladrões aproveitem para roubar as estátuas de bronze que estão ornando. Aí teria valor. Mas no sentido concreto da pessoa que investiu aquele dinheiro ali, é só na imagem, e essa imagem fica como é o consultório fechado. Por isso que hoje está cada vez mais comum as pessoas optarem por aquilo do... Como é o nome que faz a pessoa fica só com as cinzas? Como é o nome? Sim, cremação. O único resto... A cremação. Muita gente opta hoje pela cremação, né? E nos Estados Unidos também está havendo pessoas que doam o corpo para adubo. Isso. Fazer adubo para tomate. Exatamente. Quer dizer, eu entendo hoje que há uma reciclagem da matéria, e como eu sei que ao sair da matéria eu vou para uma dimensão fora do tempo, que aí depende da minha crença, o meu corpo fica invalidado e ele tem que ser reciclado como lixo, né? Eu vou para uma composteira. Sim.
Por causa dessa coisa meio religiosa também, né? Em que nós somos vistos como, por causa da ideia do mundo depois da, quer dizer, da vida depois da morte, que vem lá de Sim, tempos. isso é Então, uma capacidade humana de senciência, de consciência pós-morte. Quer dizer, se eu estou vivo aqui e tenho consciência de mim, quando eu morrer, essa consciência, e hoje, né, baseado na física avançada, a consciência não vai desaparecer, porque é uma informação. Então, matematicamente, fisicamente e quanticamente, a consciência não pode desaparecer no universo, porque o universo só se recicla. Ele não, a matéria nunca desaparece. Então, tudo que é informação se mantém. Então, aumenta a crença de que depois de morto eu vou ter um tipo de consciência que é impossível entender nesse nível que eu estou. agora me perguntam aqui bem ao contrário, doutor Maia. As pessoas que estão cada vez mais desapegadas, é o contrário disso tudo e pode fazer mal pessoas e crianças que não estão demonstrando apego com coisa nenhuma, acostumadas com tudo muito rápido e passageiro, como é o caso do TikTok, digamos. As pessoas assim, pode Eu ser o diria, oposto de é, tudo isso? não, aí eu diria que nesse nível da internet, do Facebook, TikTok, Instagram, é mais uma distração e um foco da atenção, porque não tem muito sentido as outras coisas em torno. O verdadeiro desapego seria esse que eu falei antes, em que eu vou me desapegando das coisas e investindo num apego pessoal meu. Eu começo a ter uma visão de mim, assim, de gostar mais de mim, de ser mais humano, de ser mais acolhedor. À medida que eu me acolho, eu acolho o outro. Se não, eu estou numa linha de distração. A consciência que eu tenho é tão sem sentido que é bom eu ter uma distração o tempo todo. Então, eu posso ficar 3 horas, 4, 10 horas olhando séries, computador, vendo TikTok, Reels, e isso me tira, eu até ficar cansado, ter vontade de dormir, aí eu saio fora. Então, são obsessões que aparecem. Aí é um exagero também, né? Tá, que não tem a ver com aquela pessoa que, por exemplo, apresenta por ter treinado, por ter vivenciado, ela apresenta um nível de desapego do tipo assim, não corre atrás, não vai atrás, deixa rolar, não se preocupa muito, aceita os posicionamentos dos filhos, dos amigos, dos irmãos, do marido. Quer dizer, não fica, a pessoa não fica ali tipo craca na vida de ninguém e daqui a Não, pouco essa pessoa pode ser vista também como uma pessoa que deixou de amar todo mundo, não parece que não se importa. não Complicado, né? tu vê que nessa linha que tu colocou, nós estamos aproximando da diplomacia, em que eu tento organizar os lados opostos ou as divergências de uma forma que todos possam conviver sem maiores problemas e destruições excessivas ou agressividade. Então, o verdadeiro desapego é uma capacidade de me harmonizar comigo e com o outro. Mas eu continuo empático ao outro, entendendo as limitações, como essa nossa ouvinte. Eu entendo a limitação dessa pessoa que guarda o cobertorzinho e respeito esse caminho dela porque para ela faz bem isso, embora eu a critique por isso. Mas eu respeito essa escolha. Então Uhum. aí de novo a empatia comigo e com o outro. E eu sou capaz de manter comigo um investimento empático Olha comigo e com aqui. o outro. Sim, olha só para concluir aqui, ó. O caso que a moça está contando aqui, ó. Canoas. Morreu a família, morreu a mãe, morreu o pai. A casa ficou fechada. Os irmãos iam de vez em quando para limpar, arrumar a casa. Tudo igual como os pais deixaram. A enchente veio, levou tudo. A casa agora vai ser desmanchada e vão vender o terreno. Aonde ficou todo aquele apego, doutor Maia? A enchente levou também?
Depende da como é que a pessoa está no sentido do apego, porque esse apego pode ficar na imagem, na lembrança e no meu passado. Por isso que eu chamei a biografia, é uma coisa concreta de uma existência. E essa é valorizada porque eu leio a biografia como riqueza. Então, eu guardei na minha lembrança, pode ser triste essa lembrança, pode ser triste, muito triste, mediamente triste, ou uma lembrança muito boa do tempo que eu vivi ali. Então, eu não desmancho no sentido negativo, vivendo um sofrimento absurdo porque perdi aquilo. Dentro de mim, eu me concentro no que foi bom e que eu vivi bem. Isso me faz bem, se eu conseguir, né? É porque, na verdade, muita gente perdeu todas as memórias, né? Tudo. Só restou as memórias internas na lembrança. Uhum. Agora, se eu vejo isso negativamente, eu vou viver depressivo, ansioso, angustiado, porque eu não aceito a perda. Então, precisa uma elaboração dessa perda para mim continuar vivendo. Porque senão, aí nós nos aproximamos de depressões sérias, angústias sérias e até vontade de morrer, né? A única coisa que eu não desapego é de peru no Natal, doutor Maia. KKKK. Isso aqui. Ah, não, mas esse é um apego Eu, fantástico. eu desapego. Até eu e a Beatriz queremos um pedaço. Também é. Um pedacinho da coxa, por favor. Que coisa, né? É verdade. Agora o pessoal está pensando o que vai fazer, né? Se é Chester, se o que vai ser feito no Natal. No meu tempo de criança era peru. Era perua. Eu, pessoalmente, nunca cheguei a me preocupar muito com isso, né? Mas, assim, isso faz parte daquilo que a gente sabe como tradição, né? Tem uma outra aqui, só para encerrar mesmo, aqui, ó. A minha sogra fazia o almoço de domingo a cada 15 dias na casa dela. Meu marido ia cheio de raiva, mas ia. Ela morreu esse ano. Quando chega nos domingos, que provavelmente ela faria o tal almoço, ele tem choradeiras. Eu não sei se é cínico e eu acabo rindo, porque é muito cínico. Ele sempre ia para lá brigando. Agora, quando ele lembra dos almoços, ele chora. Tu vê, né? Uma duplicação afetiva, né? Quando eu ia, eu não gostava. E agora me dou conta das saudades que eu tenho daquilo que eu não gostava. Chama-se isso ambiguidades de afetos internos. Então a pessoa tem que se dar conta, né? De novo a ideia de que tu perde as coisas que tu gosta e daí é que tu dá valor, né? Exatamente, quer dizer, apareceu bem nesse exemplo. Muito bem, doutor Maia. Então, Beatriz, eu e tu estamos perdendo o contato e agora vamos ficar tristes. Vamos ficar chorando agora, até o próximo sábado. Não. 5 minutos de choro. Violento. Diz pro Jefferson não gravar o choro. O choro não grava, Jefferson. Tá certo. Bom. Doutor Maia, foi um prazer mais uma vez conversar com o senhor. Obrigada por ficar com a gente aqui aos sábados. Abraço aos ouvintes. Grande abraço. Pois então, né, conversei aqui neste sábado, mais uma vez, com o doutor Herberto Edson Maia, psiquiatra, psicanalista, que tem sido com uma parceria inacreditável, querida, né? Tem sido nosso parceiro, nosso companheiro aqui aos sábados, para conversar sobre essa entidade, né? Essa coisa chamada ser humano, que a gente não consegue nunca chegar a uma coisa final, assim. O ser humano é isso, é aquilo. Não, a gente está sempre se surpreendendo com ele, né? Ou seja, conosco. É isso, gente. Então, obrigada também a cada um. Desculpa alguma coisa. Se tudo der certo, eu volto aqui na segunda-feira. Estarei com vocês a partir das 9 horas da manhã de segunda-feira, né? O Adroaldo Bauer Correia, eu acho que ele tirou uns dias aí de descanso também, mas domingo, amanhã, às 19 horas, eles deverão estar com a gente aqui no Manaua. No domingo.com, né? Domingo.com.
Agradeço, obrigada, fiquem em paz, de boa, procurem ficar bem informados para saber se temos mais prisão pela frente aí, né? E até segunda-feira. Grande beijo.